Hello, terceiro ano, voltei e a gente vai finalizar a unidade 4 do livro, volume 2 de inglês. Então, let's go! Então, terceiro ano, a gente está falando sobre circles. Semana passada a gente falou, então, sobre um pouquinho sobre os circos, falamos sobre as representations, né? Os magics, os clowns, os jungles, os acrobats, né? A gente acabou falando um pouco aí sobre um circles. Falamos também sobre cognates, né? Cognatos, são palavras parecidas, às vezes na escrita e às vezes na pronúncia, né? A gente viu esses cognatos até no exercício que a gente fez na live, não é mesmo? Hoje a gente vai falar a terceira parte dessa unidade 4, que é quando a gente começa a responder as perguntas que são feitas nos exercícios. E essas perguntas são perguntas que a gente responde com yes ou no. Só que a tia não quer mais que vocês escrevam só yes, no. O que seria sim? Não. Eu quero uma resposta um pouco mais completa. Porque a gente está aprendendo e é bom que a gente já começa a perceber como responder até outras perguntas futuramente, porque o inglês ele tem uma estrutura bem rigorosa nas suas respostas. Então, se eu aprendo agora a responder o yes ou no corretamente, quando eu tiver que responder mais para frente uma resposta mais completa, não com yes e no, vai ficar mais fácil de eu compreender. E até mesmo eu lendo isso, né? Eu saber associar a minha leitura. Então, a gente está falando de círculos, eles vão perguntar a gente sobre círculos. Não vai perguntar mais nada fora desse tema que a gente está estudando. Então, um exemplo que pode ter no exercício do livro é que vão colocar uma imagem de alguma coisa e vai perguntar se aquilo que a imagem está mostrando. Então, eu vou usar a palavra what. A gente já viu, né? What é o quê? Então, sempre vai ser what is this? Ou como se eu perguntar what is this, ele vai estar querendo que eu responda o que é. Né? O que é isso? Ele vai querer que eu fale this is a clown. Só que se eu vou responder com yes ou no, ele não vai me perguntar what is this. Ele vai falar o que é aquilo. Então, vamos fazer um exemplo. Vai estar a foto de um clown, só que na pergunta vai perguntar sobre o acrobat. Então, what is here a acrobat? Ele é acrobata? Não, a imagem é um clown, então eu vou falar no. Né? Se eu usei o he, que é o pronome para homem, né? O menino, eu vou responder no, he is. Se eu usei o she, que é o pronome feminino, né, para mulher e para meninas, eu vou responder no, she isn't. Então aí já fica uma dica. Se tem um pronome na pergunta, é o mesmo pronome que eu vou usar na resposta. Como eu estou usando respostas com yes ou no, a primeira palavra vai ser yes ou no. Depois eu vou usar o pronome. Então, esse é o mesmo pronome que eu usei na pergunta. Então, vai estar he, eu vou responder he. Está she, eu vou responder com she. Se é no, eu vou responder o verbo to be is, né? Porque é he is e she is. Eu vou responder com o verbo e o verbo to be is na forma negativa. Então, isn't. A forma positiva, né, afirmativa, eu vou colocar só o is. Então, se fosse a foto, aqui é clown, e a pergunta é he is a clown, eu ia responder yes, he is, né? Então, quando é afirmativo, eu não mudo. O is, com o verbo to be, é is. Na forma negativa, é isn't, que é o N e o D no final. Que aí seria no, he is not. Então, para não repetir o no, que eu já coloquei ele na frente, a gente abrevia e fica isn't.
Então, essa vai ser a diferença de uma pergunta com o que tem what, né? Porque o what está perguntando o que é, e aí eu tenho que responder. Aqui, ele tá me falando já uma coisa e eu tenho que ou afirmar ou negar. Então, a imagem vai ser verdadeira com a pergunta ou não tem nada a ver o que ele está falando com a imagem. Então, eu respondo yes ou no. Viu? Bem tranquilo. E então já fica uma dica que isso vai ser em todas as perguntas em inglês. O pronome que tiver na pergunta é o pronome que eu vou utilizar na resposta. Então, se eu estou perguntando ela, eu vou responder com ela. Se eu estou perguntando ele, eu vou responder ele. Então, se tá o he, eu respondo he. Se tá she, eu respondo com o she. Isso é uma regra para todas as perguntas. Tem uma exceção? Tem. Toda regra tem uma exceção, que é o pronome you. Por quê? O you significa você, né? Então, se ele vai perguntar de mim, eu vou responder de mim. E eu não falo você de novo na hora de responder, eu falo eu. Então, o único pronome que tiver na pergunta que muda o pronome na resposta é o you. Então, se na pergunta tem you, eu respondo com o pronome I. Mas todos os outros pronomes, e principalmente nessa unidade, a gente vai usar o he, que é o masculino, e o she, feminino. Se eles estão na pergunta, eles vão estar na resposta. Então, para a gente finalizar a nossa aula e ficar bem gravado isso, se tiver he is a clown, eu respondo yes, he is, ou no, he isn't. Se tiver she is a acrobat, eu respondo yes, she is, ou no, she isn't. Ok? Então, pronome pergunta é o mesmo pronome que vai estar na resposta. E aí eu espero vocês na nossa live, né? Pra gente estar fazendo então os últimos exercícios da unidade 4. Então, kisses e bye bye!